Fala, turma, boa noite. Esperar a estabilizar, já vou mandar uns aviões aqui para todo mundo. Já tô mandando para todo mundo. Envia, põe um avião aí também. E aí, gente, oi mãezinho, oi Aline, Gabriel, boa noite. A Tati, ó o Ricardo, boa noite, gente, vamos chegando. Ó, aproveita que você chegou aqui, oi Dani, oi Ivan. Vai aqui no aviãozinho, ó, e dispara geral, que daqui a pouco o doutor chega. É à tarde, à noite, né? O bicho pega aqui. Fala, Gi e Douglas entraram juntinhos. Oi, Honória. Oi, Laurinha. Vamos chegando. Vamos chegando que o doutor também tá chegando. Vamos ver se a gente já chama o doutor aqui. Ó, enquanto eu chamo o doutor Fernando, você vai aqui, ó, nessa setinha, tá vendo? E vai enviar para 3 pessoas que merecem escutar o que o doutor vai falar. No último Mastermind que nós tivemos, ele deu informações tão riquíssimas que falaram assim, ó, meu Deus, na minha cidade, para fazer uma consulta nesse nível com o doutor, no porte do Dr. Fernando, eu vou investir aí uns 450, 500 reais. Vocês acreditam? E ele tá aqui, ó, vai entregar tudinho pra gente. Oi, Rô, que linda você aqui. Deixa eu ver se eu já chamo ele. Eu não tô entendendo o que você tá falando. Que título? Não tem título. Funcionário endoideceu hoje, gente. Ainda ele veio me dar bronca e eu não fiz nada, hein? Não fiz nada e ele tá me dando bronca ao vivo. Oi, Pri, espero que você esteja boazinha. Já chamei o doutor. Vamos aguardar ele entrar aqui, colocar meu fone. Oba! Oi, Fê! Boa noite, querido! Boa noite! Nossa, mas que fundo lindo que tá aí, hein? Gostou? Aí, ó. Caramba, tá nas alturas de Ribeirão? Isso é Ribeirão Preto. Quem conhece aí? Chegando a turma ainda. É, o pessoal tá chegando aqui. Já chamei pra gente fazer num esquenta. Aliás, eu acho que o pessoal podia colocar aqui nos comentários pra gente, Fer, de qual cidade que eles estão falando. A Gi tá te mandando um Fer cheio de coração, quando eu sei que ela quer te mandar um monte de soquinho, viu, Fer? Acho que ela tá meio brava comigo, né? Tá passando já, né, Gi? Entrando bastante gente boa aí. O Gui, meu sobrinho, o Douglas entrou, Yara. Bastante gente boa aí. Vamos lá, turma, vamos chegando. Jundiaí, vamos colocando o nome da cidade que vocês estão aqui, ó. Caldas, Ribeirão Preto, Minas Gerais. Araucária. Eita, Brasilzão inteiro aí. Fê. Engano bem. Aí, a Gi tá falando que ela engana bem. Que lindo esse doutor, minha tia falou. Você viu? Que lindo o nosso doutor. É a tecnologia. Essas câmeras agora tem filtro aí, resolve tudo, né? Fê,
E aí, vamos Muito lá? boa noite, muito obrigada por aceitar esse meu convite assim de total última hora, mas a culpada de tudo isso aqui hoje é a Clara, né? Vou Você explicar aqui viu? para a galera por qual motivo que a gente está aqui. Porque, gente, nós estávamos fazendo o clube das 6h28 hoje, e a Clara, que é uma das pessoas que faz parte do clube, ela falou assim: olha, hoje eu inicio os meus dias sem açúcar e sem farinha branca. E lá no clube das 6h28, que são as nossas lives, que acontecem todos os dias às 6h28 da manhã, a gente tem um lema, que é menos desembrulhados e mais descascados. Então o pessoal já meio que vira e mexe sozinho, já faz um detox. Mas como tem bastante gente nova, Fer, e muitas pessoas me perguntam sobre o meu processo, né? Porque agora já está indo para quase 20 quilos. Subi na balança ontem, eu falei, meu Deus, eu não lembro qual foi a última vez na vida que eu tive. Acho que quando eu era adolescente, talvez. E muitas pessoas me perguntam, mas quem sou eu, né? Eu apenas passo pelo processo. E eu não consigo explicar com tanta maestria como você consegue. Então, nós iniciamos do clube hoje, os 7 dias, sem farinha e sem açúcar, mas isso é muito genérico. E o que que o doutor pode falar para contribuir para esses dias, para quem decidiu realmente fazer um detox para ter mais energia, mais disposição? E é o que eu sempre falei, né? Nunca foi corpo, mas sim foco. E também imunidade, né? Porque agora, como a gente está com essa questão do corpo, não pode falar, porque senão o Instagram derruba a nossa live. Aumentar a imunidade neste momento é muito importante, né, Fer? Ah, pera só um Exatamente. pouquinho que chegou. Ó, ó que chegou aqui para mim, para eu tomar. Pera aí. Ah, mas tá chique o negócio aí, hein? Ó, quem já conhece o Conhece, Instabooks Fer? aí? Top demais. Já chama a galera aí pro Instabooks. Você vai ganhar a sua sábado, tá? Tô esperando. E Vamos aí, lá, Fer, o turma? espaço é todinho seu. Vamos lá. Depois a gente vai trocando aqui. Mas um prazer aqui estar de novo, nós dois juntos, sempre em prol de uma causa abençoada, né? Muita gente bacana, minha família está aqui, minha irmã entrou, minha mãe, bastante amigos. Então, assim, espero trazer um pouquinho aí do conhecimento, de uma crença que eu tenho, né, em relação à saúde, em relação à alimentação, que eu tenho visto milagres acontecer. Minha irmã até colocou aqui embaixo, ela perdeu 73 quilos, minha irmã. 73. 73. Depois, quem quiser, acompanha aí, chama Glaucia Lima, tem lá no meu Instagram. Vê as fotos de antes e depois lá, mais ou menos uns 3 anos, né, Gal? Então, assim, sem bariátrica, sem remédios, assim, o negócio é continuar. Bastante pessoas estão aqui, a Laurinha também teve bastante melhora, que está colocando aqui, na questão de doenças, né? Então, assim, é uma mágica realmente que acontece em todos os aspectos. A gente fica pensando só, a maioria das pessoas pensa na estética, né? Pensa num corpo perfeito, num corpo ideal, que às vezes a mídia coloca para nós, mas realmente em tempos de crise como a gente está vivendo, assim, a mudança que tem em relação à imunidade é brutal. A gente já sabe que o segundo maior fator de risco para ela é a obesidade, né? Então a gente entende que não é uma questão de gosto, não é a questão de a gente, eu me sinto bem assim, eu sou assim, é questão de se aceitar, que antigamente tinha muitas propagandas nesse sentido, né? Aceitar ser gordinho e tal. Mas assim, eu acho que a gente tem que realmente se amar, independente de qualquer estágio que você estiver. Mas a gente não pode deixar isso como se fosse uma desculpa para não mudar, né? Para não entrar em ação, para não chegar nesse objetivo que a gente precisa. Então hoje, assim, hoje o que mais a ciência mostra para nós é isso, que a gente tem um corpo ideal, não um corpo ideal na questão física só, mas um peso ideal, uma margem pequena ali de oscilação. Hoje já tem balanças especializadas que mostram isso na questão de porcentagem de gordura. O IMC ficou um pouco para trás porque ele não leva em consideração a quantidade muscular. Então hoje a gente tem balanças mais especializadas que falam para gente aí o homem entre 10 a 20% de gordura e a mulher entre 18 e 28. Então, se você estiver fora disso, tanto para mais quanto para menos, você pode ter prejuízo para a saúde. Agora, a questão da formação muscular, da questão de se eu tenho mais bunda ou mais coxa, né? O homem tem mais bíceps ou não.
Realmente isso depende muito da genética, depende da criação, de como foi alimentado esse corpo ali nessas primeiras fases de vida, desde a barriga da mãe. Então tem muitas coisas que levam em consideração, mas tudo dá para melhorar. Mesmo que você tenha tido uma infância, às vezes, de carência, de nutrientes, tudo, o nosso corpo se renova a cada 7 anos. Então, nenhuma célula que está aqui com você hoje estava aí há 7 anos atrás. Olha que louco que é isso. Por isso que para a gente conseguir renovar nessa quantidade, imagina o tanto de nutrientes que a gente precisa. A gente fica imaginando que é só gastar a energiazinha do músculo ali. Não é, a gente precisa de uma renovação o tempo todo, e aí precisa de nutrientes para isso, precisa fazer. Imagina você destruir a sua casa e erguer de novo a sua casa. O tanto de material, o tanto de cimento, o tanto de tijolo, o tanto de ferragem que precisa. Isso daí é a nossa alimentação, é no dia a dia que a gente faz isso. Mas é uma parede por dia, é um pedacinho do telhado por dia. Então você tem que estar fornecendo os nutrientes para que não dê problema. O nosso corpo é como se fosse uma costureira, ele é muito bom no que ele faz, só que você precisa levar um tecido bom para ela, porque senão não vai sair um tecido que presta ali, né? Então, assim, em relação a ser magro, em relação a ser saudável, né? O preço, qual que é o preço disso? Você precisa ter uma disciplina, você precisa ter uma elevação do seu nível de consciência, de que tudo sem saúde é nada. Primeira coisa, a gente tem que ter isso aí. Tem gente que fala assim, ah, mas a gente vai morrer do mesmo jeito. Quer anotar isso aí? É importante, né? Tudo sem Tudo sem saúde saúde é é nada. nada. Nossa, E assim, a ideia nossa é morrer jovem o mais tarde possível. Então isso é o lema que eu tenho também comigo. E a gente descobrir aqui, nesse mundo, o que está na nossa mão, o que a gente pode fazer, ter a nossa autorresponsabilidade nesse sentido. E ter duas frases que eu tenho sempre comigo também. Eu aprendo o que é bom para mim, eu vou fazer. E o que é ruim, eu já sei que é ruim, eu vou tentar tirar ao máximo, né? E assim, cada vez que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouquinho de saúde. Então, a gente precisa ter uma melhor nutrição ainda. A gente teria que dar mais cuidados para nós ainda, em relação ao sono, em relação à atividade física, em relação à alimentação, porque a capacidade do nosso corpo se limpar, a capacidade dele tolerar uma friagem, a capacidade dele tolerar uma noitada, a gente percebe isso, né? Depois dos 40, a ressaca já dura 2, 3 dias. Então, assim, quando você é jovem, você está ali, você fica de ressaca, no outro dia você está trabalhando e está tudo bem. Então, a gente tem que entender isso e sentindo o corpo freando a gente, falando, cara, eu fazia isso, agora eu não consigo fazer mais. Então, eu tenho que melhorar um pouquinho mais. E aí, assim, a gente vai levando. É claro que ninguém vai ser perfeito aqui, eu acho que nem precisa, também não acho que os alimentos aí que a gente, todo mundo sabe, ah, o açúcar, o trigo, pô, mas isso aí que é gostoso, como que a gente vai ficar sem isso, né? Eu acho que não é uma sacanagem cósmica também de Deus de inventar isso, né? A nossa inteligência para fazer coisas gostosas, tudo. Mas é claro que tem que ter uma moderação, você tem que checar os seus resultados, né? Eu acho que uma ideia que eu tenho hoje comigo é, poxa, eu tenho alguma queixa? Estou sentindo alguma coisa? Se eu não estou sentindo nada, eu dou umas escapadas ali e vou vendo. Agora, poxa, eu estou fora do peso, eu não durmo direito, eu estou com ansiedade, estou com depressão, algum sistema está estragado, eu tenho que pensar em melhorar. Será que não é um ponto aí chave? E a gente, infelizmente, está pensando só em remédio, né? Então, o remédio ele vai fazer o quê? Ele só vai tirar os sintomas daquilo. Então, tirar uma febre, por exemplo, você não está resolvendo a causa. Você não está matando a bactéria, você está desligando o seu sistema imune e assim vai. Então, a maioria dos remédios, eles só são sintomáticos. Não digo que não é importante, porque às vezes você está com muita dor, né? Se você está com uma pressão muito alta, pode até romper um vaso na cabeça e fazer uma hemorragia. Então, assim, tem o seu valor, mas assim, qual é a causa dessa pressão? Será que não é pelo fato de eu estar obeso, né? Pelo fato da minha alimentação, pelo fato de não fazer atividade, pelo fato de não estar dormindo, o meu estresse está fora de controle, eu não estou resolvendo meus problemas, então a gente sabe que, assim, é muito amplo, a gente não pode colocar só a alimentação como a chave, mas ela é um pontapé inicial aí que a gente pode ir por vários pontos para começar a ter saúde. Esse daí é um ponto crucial. Uma coisa que aconteceu nos últimos 40 anos foi a abominação da gordura. Isso daí vamos falar de algumas crenças aí que foram instaladas e que, por alguns estudos que não foram
totalmente aceitos e hoje já se sabe que não deu certo pelos resultados. Então, assim, você vê a população, a maioria das pessoas já estão obesas no Brasil, é mais de 53, 54%. Então, assim, não é possível que o pessoal que está tudo fazendo errado, né? Então, essa retirada da gordura fez o quê? O exagero no carboidrato, e agora estão abominando o carboidrato também, como se fosse o vilão. É claro que ele tem a sua necessidade, mas é achar o equilíbrio disso aí, né? E eu falo que assim, a forma mais fácil de se achar o equilíbrio realmente está na natureza. Os animais não ficam dosando isso aí, olha a natureza, sempre olhando a natureza. Eles não, você não fica preocupado com a quantidade. Eles acertam na qualidade e a hora que dá fome eles comem. Mas o problema é que a gente veio desregulando o nosso corpo, a gente vem desregulando, enchendo de toxina, faltando nutrientes. Então o organismo começa a te pedir. Está faltando nutriente, ele te pede, mas está sobrando caloria, ele armazena. Então eu vou criando gordura mesmo na carência de nutrientes. Então o que é o segredo de uma alimentação? É a densidade do alimento. Então você tem que colocar um alimento que esteja rico em nutrientes, com uma quantidade tolerável de carboidrato, de calorias, desculpa. Então pode ser o carboidrato da gordura, pode ser o carboidrato, pode ser a caloria da gordura e pode ser a caloria do carboidrato. São duas fontes de energia. A proteína, para quem não sabe, ela é como se fosse o tijolo, certo? Em último caso, também é usado como energia, mas no caso de faltar. Então, assim, se faltou, ele vai, por exemplo, faltou proteína, ele vai tirar do seu músculo, que é uma fonte, ele é uma reserva. Que, na verdade, você tem que reconhecer o seu músculo como se fosse uma poupança. Hoje já se sabe que os velhos que têm músculo aguentam uma internação no CTI. Quem não tem músculo não aguenta. Então, é uma forma de prevenir, né? Porque a gente está sujeito a ter uma internação, a ter um trauma, a ter um acidente de carro e ficar lá 30 dias praticamente sem se alimentar. E aí você precisa dessa reserva. Então, o que a gente precisa? Qual que é a ideia de uma alimentação rica, de uma atividade física que te faça gerar músculo, no seu equilíbrio hormonal, que também faz a maestria ali de organizar isso aí, aquele alimento que você está comendo, ele decide, os hormônios decidem se é para formar músculo, ou se é para deixar ali, ou para formar gordura. Então, quando começa a desregular isso aí, o negócio começa a complicar, começa a faltar proteína, e aí um acúmulo de gordura excessivo. O que eu gosto de fazer? Uma analogia é o seguinte, a gente tem como se tivesse 3 tanques no nosso corpo. Então tem um tanque de carboidrato, tem um tanque de gordura e tem um tanque de proteína. Se você colocar adequadamente isso e não deixar transbordar nenhum, você não vira gordura. Você não sobra gordura, certo? Só que você também tem um nível mínimo que você tem que colocar ali, porque senão a máquina não funciona direito. Então esse equilíbrio tem que ser colocado na dieta. Então isso você vai dividir num prato de comida, você vai dividir a cada 3 ou 4 horas ali a refeição, porque se você colocar tudo de uma vez, o que você tem que consumir num dia, o tanque enche e transborda. A partir do momento que transbordou, o organismo fala, opa, sobrou proteína, vira gordura. Sobrou carboidrato, vira gordura. Sobrou gordura, vira gordura. Então não é só essa história de que a gordura vira gordura, então eu tenho que tirar a gordura que está tudo certo. Então o que aconteceu? A gente tirou a gordura, e aí os níveis de gordura estão mais baixos do que deveria, que já é uma coisa ruim, só que o organismo é muito sábio, ele fala, poxa, não tem gordura? Então você come carboidrato. E aí começa essa alucinação pelo carboidrato, essa dependência, o vício pelo açúcar aumenta. E o que acontece? A gente sempre faz um nível alto, que acaba transbordando. O carboidrato também gera uma incapacidade da gente queimar gordura. Isso que é o grande segredo da dieta. Então, quando você reduz os níveis de carboidrato, você aumenta a sua chance de queimar a sua gordura. Se faltou gordura, seu organismo pega da sua gordura. Então, isso é emagrecer. Emagrecer não é perder peso, é perder gordura. Se você tem altos níveis de açúcar no sangue, por mais que faltar uma hora que você não comer, mas ele está acostumado com esses altos níveis, as enzimas do seu organismo não sabem queimar gordura. Elas ficam só queimando carboidrato. Então você tem gordura de reserva porque você está acumulando, mas você não queima. Então você passa fome, você fica de mau humor, mas não queima. Então isso é uma grande chave. E aí quando se descobriu isso e foram introduzidas técnicas como o jejum, que vai fazer isso, vai falar para o seu corpo, ó, nós estamos sem comida. O que você vai fazer?
Ele fala, então, peraí que eu vou queimar a que tem aqui. E aí eu vou ensinando isso. Por que que a maioria das pessoas engorda? Porque às vezes faz até uma dieta durante a semana que acaba não engordando, mas chega no fim de semana, dá uma distorcida. E aí acumula. Aí durante a semana não consegue perder. No final de semana acumula mais um pouquinho. Então é sempre acumulativo. E aí você vai checando isso ao longo do tempo, você só engordando. A ideia é que se você engordar 100 gramas por semana, são 5 quilos no ano. 200 gramas por semana são 10 quilos no ano, que aconteceu com um monte de gente nessa pandemia que eu tenho atendido aí. Quantos você engordou na pandemia? 10 quilos, né? E a Janice perdeu quantos quilos na pandemia? Agora 18. Então a culpa não é da pandemia, né, Janice? Então, assim, é só você realmente acertar onde você tem que colocar o foco, onde você vai colocar a sua disciplina, entender que, eu falo, não é uma sacanagem cósmica de Deus ter o prazer na comida. Poxa, mas você pode ter prazer em coisas naturais. Você consegue ter, né? Você consegue fazer receitas. Eu adoro comer uma picanha com mandioca, adoro uma coisa com frutos do mar. Pô, e tá tudo natural. Então, assim, por que que o nosso prazer tem que ser a farinha e o açúcar, né? Que é os dois grandes vilões hoje, realmente, que a gente está falando aqui hoje. Então, nós temos que entender isso. Existem formas de sair fora disso. E eu preciso, talvez, fazer um desmame gradual, ou as pessoas fazem um desafio e tiram isso daí e muda essa crença de que eu não vivo sem, né? Porque realmente é um vício que a gente vai criando. E a gente precisa ter um foco e precisa ter uma decisão, montar um plano, falar, não, e eu preciso ter uma meta também, qual que é o meu peso ideal? Saber isso daí, eu quero estar com isso, ou eu quero perder tanto por mês, eu sempre coloco geralmente aí 500 gramas por semana, então são 2 quilos por mês, como uma meta. E aí a pessoa vai checando ali, vai tendo essa checagem semanal, que eu gosto de fazer, às vezes os pacientes me mandam, então você sabe aquilo que você fez na semana e que resultado você teve ali. É muito bom pesar semanalmente por isso. A gente não precisa bitolar de ficar pesando todo dia pelas variações que tem, mas checar isso daí e falar, poxa, eu fiz essa merda e deu nisso. Então, eu tô consciente. Às vezes acontece e é consciente. Você fala, cara, é aniversário, não teve jeito, essa semana foi uma semana nula, talvez neutra. Se você fizer as coisas certinhas, às vezes você dá umas escapadas, você vai acabar não ganhando, né? E o não ganhar também é um resultado. A gente tem que considerar que não é uma perda tão grande assim, né? Então, isso você vai se conhecendo e você vai sabendo qual é a capacidade que você tem de emagrecer fazendo as coisas certas. Se você fizer 100%, ou se você fizer 80%, como é que ficou? Qual foi o seu emagrecimento? Então, essa checagem eu acho bem bacana. Existem algumas coisas que a alimentação já vai fazer 80% talvez, mas às vezes um organismo que já está muito desregulado, está travado em alguns sentidos, vai precisar de alguns ajustezinhos. É como se fosse o carro que vai no mecânico ali para fazer aquela revisãozinha, alinha o pneu, abastece, preenche os níveis de água, troca o óleo, né? Para você poder fazer uma viagem. Porque, na verdade, o emagrecimento é um certo estresse para o organismo. Ele não está querendo emagrecer, ele quer manter. Sempre que ele nivelou o seu peso, ele quer manter aquilo ali. A tendência é manter ou ganhar. Então, você está indo contra a corrente. A gente fala que engordar é ladeira abaixo. É só você deixar que você vai engordando, né? Com os alimentos que a gente tem disponível hoje, se você não focar, não pensar, não saber falar não, você vai estar engordando. E se você não pesar, então, quando você vê a pandemia foi um ano, você já perdeu o controle do que aconteceu. Agora, eu faço analogia como se fosse aquelas esteiras de, de aeroporto. Você está ali e ela está te levando sozinha. Para você conseguir manter o peso, você tem que estar pelo menos andando o contrário contra ela ali. Se você deixar, você já foi para trás. Então, nossa ideia é essa. Você tem que tentar acelerar esse processo para conseguir, mesmo vencendo essa esteira, tá conseguindo avançar, tá conseguindo avançar. E aí você vai checando seus resultados. Os resultados vêm no peso, os resultados vêm na qualidade de sono, os resultados vêm na cura de alergias, de rinite, de enxaqueca, de labirintite. Tem um monte de inflamações que são só avisos para nós que tem algo errado. E você corrigindo isso, as coisas somem. Você vai deixar de gastar com remédio, você vai deixar de ir em médico, você vai deixar de fazer
cirurgias. Questão de pedras no rim é muito nítido. Todas as pacientes que eu atendo falam a pedra do rim. Você olha o paciente, é um paciente obeso, é um paciente que você vê. É hereditário, doutor. Exatamente. Você vê níveis de inflamação. O que que a inflamação faz? Ela mostra na nossa cara, no rosto. Você fez o seu antes e depois aí, a largura do rosto. E isso não é só que tem gordurinhas aqui, não, é líquido. O líquido a gente sabe que é inflamação. Quando você bate algum dedão, que ele fica grande, ele inflamou. E o nosso corpo está sendo inflamado, bombardeado por esse monte de coisas, que aí faz com que todo o sistema fique difícil trabalhar. Então, a nossa memória vai ficar difícil, nossa agilidade, nosso sono. Qual é o sistema que vai ficar difícil? Então, isso daí que é o grande segredo. Quando você diminui a inflamação do corpo, e você percebe aqui, ó, você percebe que você não acorda tão inchado, porque quando você está inflamado, seus olhos ficam inchados na hora que acorda, você está com o rosto deformado. No final do dia, você está com os pés inchados por causa da gravidade, né? Então, ela vai acumular em algum ponto. Então, todos os sistemas são prejudicados. Às vezes, o sistema ginecológico ali, que vai na parte de ovário, na parte de útero, mulheres que têm miomas, cistos mamários, o ovário policístico mesmo é uma relação muito grande com a alimentação, com excesso de insulina no corpo. Quem que dá insulina? O açúcar. Então, assim, aí a menina entra no anticoncepcional para tentar resolver os sintomas, que não vai resolver. E aí ela começa a não sangrar mais, então ela nem sabe se tem problema ou não, é desligar o sangramento. É isso que o anticoncepcional faz. Então ele atrapalha em um monte Eu de outras sofri partes desse do mal, hormônio. sabia, Fer? Exato. Com 18 anos de idade, eu tirei o ovário direito. Tentou o tratamento com a pílula por muito tempo, não deu certo. E com Sim, apenas 18 anos de idade, por conta da minha má alimentação, dos meus maus hábitos, eu tirei o ovário direito e passei a vida inteira pensando que eu não pudesse ser mãe. sim. E aí, o que que deu, né? Ent- Mas então, realmente não, e acontece muita gente não sendo mãe por isso. A natureza, ela fala assim, se você não está dando conta de cuidar da sua saúde, você não tem como gerar outra vida aí dentro. É muito triste isso, acontece, é muito raro ter uma mãe obesa que dá tudo certo. Geralmente vem crianças com problemas, vem malformações genéticas ou abortamentos, né? E é muito triste, a gente acha que isso ia acontecer mesmo assim, né? É uma ideia ninguém foca nisso, ninguém foca na saúde de verdade, assim. Eu vejo os tratamentos que hoje tem convencionais, é diminuir a pressão, diminuir a glicose do sangue, que isso não está adiantando muita coisa. Às vezes os tratamentos para diabetes tipo 2 estão deixando o paciente mais obeso, e aí ele está ficando mais diabético, e está vendo só a glicose do sangue, mas a parte hormonal está toda desregulada, a alimentação está desregulada, o paciente come, tem muitos casos, o paciente come doce, porque aí o diabético ele fica com vontade de doce, porque como não tem insulina, tem muito sangue, açúcar no sangue, mas não chega para a célula por falta de insulina, pela resistência que tem. Mas às vezes é excesso de insulina, só que ela não funciona, isso é a resistência insulínica. Então você dá mais insulina, acaba não adiantando, cada vez você cria mais resistência insulínica, cada vez você precisa dar mais insulina. E aí a insulina faz o quê? Acúmulo de gordura. Então, quanto mais obeso o paciente ficar, mais diabético ele fica, mais resistente ele fica. Isso é como se fosse tratar o alcoólatra com álcool, para ele tirar os sintomas de abstinência, entendeu? Então, isso é a chave do negócio. Mas, infelizmente, a medicina foi loteada e passaram a dieta só para os nutricionistas. E os médicos, infelizmente, não sabem. Então, fala que é obeso, só fala para o paciente assim, ó, você tem que emagrecer. Mas você vê o médico e ele mesmo é obeso. Então, como é que ele vai? Ele não sabe, na verdade, ou não quer, né? Não quer aprender também. Mas não foi ensinado isso na faculdade. Às vezes são 6 meses de nutrição na faculdade, que a maioria dos alunos vai lá, só mata e cola na prova e tá tudo certo, sabe? É uma coisa muito triste, porque falar, nutrição é é balela. Então, quando a gente aprende isso e vê o efeito que isso tem de verdade na prevenção de verdade, de tirar alimentos, é uma consciência que, assim, dá vontade de chacoalhar todo mundo, sabe? Dá vontade de trazer todo mundo para esse lado e mostrar. E aos pouquinhos a gente trabalha como formiguinha, né? Tem que ser esse trabalho como formiguinha, porque o modus operandi não é assim.
Infelizmente, o modus operandi estava, ó, na hora que você ficar doente, você procura. Se você vai no médico, enquanto você não estiver doente, ele fala, não, não tem o que fazer. Quando você ficar doente, você vem aqui que eu te trato. Então, essa é a forma da nossa medicina ocidental, infelizmente. Mas isso está mudando, tem bastante gente já aprendendo isso, e as pessoas que vão aprendendo, vai transformando a família, vai ensinando, os outros perguntam o que que aconteceu, o que que fez, como várias pessoas te perguntam, né? Então, assim, como fazer para ter essa mudança realmente? A gente precisa dessa disciplina, precisa aprender, precisa buscar o conhecimento, só que só ter o conhecimento não adianta nada, né? Todo mundo sabe que se a gente estudar aí 12, 15 horas por dia, nós seremos fenômenos, mas ninguém faz. Então, a mesma coisa da alimentação. O porquê? Eu sempre gosto de fazer analogia com a mãe, com a criação, que começa lá da criança. Parece que a gente tem uma cultura de que estudo é é a coisa mais importante para a criança, então se o filho chorar, não quer ir para a escola, não quer ir acordar, a mãe vai lá, pega na orelha e leva para a escola. Só que se o filho não quer comer certo, ela não acha que ela tem a obrigação de fazer comer, né? Dá uma impressão de que é um absurdo fazer comer forçado, é um sacrifício tirar as porcarias da criança. Infelizmente, o açúcar é o grande vilão no sentido de, primeiro que ele já destrói o intestino mesmo, ele causa uma alteração na nossa flora intestinal absurda, ele causa inflamação, piora a ansiedade, piora vários cenários. Mas o pior, eu acho, deles para uma criança ou até para o adulto também é quando você tem uma injeção muito grande de açúcar, o prazer que aquilo te causa no seu cérebro, né? Então, como você parece que não precisasse de mais nada, e aí você acaba deixando de querer comer outras coisas, né? Se você vier com uma banana e uma Nutella para criança, quando que ela vai comer a banana? Nunca. Então ela vai perder aquele gosto que ela tinha. E aí são dois problemas já. Então é o problema do excesso, do que é ruim, com a falta do que é bom, né? Quando a gente vai equilibrando isso aí, vai tirando aos poucos, talvez uma gradação, aí tem várias maneiras de fazer isso, né? E a gente tem que checar realmente como que está a situação. Às vezes não está tão grave ainda, o organismo está dando conta ali enquanto o paciente é jovem, mas tem organismos que já estão todo desregulados, já está com uma resistência insulínica altíssima, que o açúcar é como se fosse veneno, às vezes você precisa parar mesmo, tirar aquilo ali até aquilo regular, e o corpo ele faz uma autocura, ele vai se curando, né? Como você se curou em vários aspectos, eu tenho certeza que você nem precisa me falar o tanto de coisa que melhorou em vários aspectos da sua vida. Não é só essa estética de olhar e fala, nossa, mas como você tá bonito, tá magra, né? E a maioria das pessoas pensa só isso, não consegue entender o que é a mudança que vai acontecer quando a gente realmente foca nisso e consegue ter resultados. E a gente, talvez, por um tempo, fazer uma restrição maior, até você ter um resultado realmente benéfico, que isso te impulsione para outras coisas. Eu gosto sempre de falar de você ter prazeres em outras coisas, você precisa ter outros prazeres que às vezes você está deixando de ter, né? E a gente vê que as pessoas, geralmente, que estão só ali no alimento, elas estão sem amigos, elas estão sem um namorado, às vezes está sem família, tem traumas, coisas da infância. Então, são vários aspectos ali psicológicos que também tem que ser trabalhado conjuntos, né? Porque se você tirar, às vezes, o único prazer da pessoa, a pessoa realmente desaba. Então, isso aí tem que ser tateado com muito carinho, assim, nesse sentido, de saber qual é a melhor ação e quanto que a gente pode avançar nesse ponto ou não, e vendo os resultados, né? Olhando o paciente como um todo. Isso aí é o grande segredo aí. Entender que a mente nossa e o corpo é uma coisa só. E aí o corpo destrói a mente, assim como a mente destrói o corpo. Então não adianta resolver o corpo com a mente destruída. Você vai precisar trabalhar nisso aí, equilibrar essa emoção, talvez deixar um pouquinho para depois essa parte do corpo, né? Às vezes a mente está mais destruída do que o corpo. Então é ter esse cuidado aí. Ô, Fer, eu vi um estudo que foram feito com 3 pessoas, acho que foi até comentado isso no Mastermind. A primeira delas só fez dieta. A segunda só fez atividade física. Comeu o que quis, só fez atividade física. E o terceiro grupo de pessoas trabalhou a mente, fez autossugestão, visualização de como queria estar naquele determinado período. Então, desses 3 grupos, que comeu, que treinou e que mentalizou, qual que teve maior resultado?
Da mente. O da mente. É, E aí isso nos traz aquela frase, né? Uma mente forte não comporta um corpo fraco. Por qual exato. motivo? Eu tô sentindo, eu tô sentindo, eu tenho muita propriedade para falar isso, não porque pelo meu conhecimento, porque quem conhece é você, então você me direciona, mas pelo processo que eu tenho passado. E é isso que eu defendo com unhas e dentes. A gente pode falar com propriedade também quando a gente passa pelo processo. Sim, E o que estava me incomodando muito era a falta de foco, era a falta de raciocínio, era a falta de energia. Agora, sem essas coisas na vida, meu Deus do céu, a gente tem que tacar até uma água, assim, tomar um banho de água gelada para ver se dá não uma quer parar. acalmada, porque não quer parar, é produtivo, as coisas acontecem, você se sente melhor, a autoestima eleva, daí você se sente mais confiante. Quando você se sente mais confiante, as coisas acontecem, mais negócios, mais parcerias, mais resultado. Então, Sim. nunca foi, né, a questão do só corpo. Quando as pessoas entenderem que a primeira coisa é tomei uma decisão. Ah, deixa eu só falar. Gente, a gente tem a caixinha de perguntas aqui, ó. Daqui a pouco eu vou abrir. E eu tô vendo um montão de perguntas que a gente não vai conseguir responder aqui nos comentários, porque tá passando. Mas se você tem uma pergunta, vai aqui na caixinha, ó, onde tá o pontinho de interrogação, que daqui a pouquinho eu vou abrir e o doutor vai responder as perguntinhas. Ah lá, a doutora falando, vou tentar. Doutor, o que que você fala pra doutora que tá falando que vai tentar? É, quem tenta não consegue, né? Tem que falar, eu vou fazer. Você tem que ter uma decisão. E a gente sabe que tem a dificuldade, mas assim, o trabalho da mente, até em relação a isso que a gente pode fazer, é transformar as coisas em hábito. A gente fala também que a nossa vida não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona, né? Então, os resultados vão vir também a longo prazo. Você não precisa fazer, às vezes, uma coisa muito brutal agora para daqui a pouco parar. Então, aí que está a questão. O quanto você vai continuar disso? Qual é o processo realmente que você está armando para sua vida, que você decidiu realmente mudar. Quando a gente chega num limite da doença, que já veio a dor, que aí a pessoa sente uma energia que fala, cara, chega, eu não aguento mais, e vem uma energia para essa mudança. Mas pode ser consciente só de olhar os outros que estão se ferrando e você fala, cara, eu não quero passar isso daí, então eu já vou. E a questão da família é onde a gente vai enxergar os nossos pontos fracos genéticos. Vamos falar um pouquinho de genética, porque também, antigamente, a culpa era toda da genética, né? E hoje se descobriu a epigenética, que é o quanto o seu modo de vida influi na sua genética e ele liga ou desliga os genes. Então, você tem até genes da doença, mas se você tem uma vida saudável, esse gene fica desligado. A partir do momento que você começa a viver desregradamente, esse gene liga. E aí, quando você olha para a sua árvore genealógica, os seus familiares, você vai vendo ali, poxa, ali tem uma fraqueza no pulmão, no câncer, né? Você vai vendo doenças, a tendência de ter uma pedra no rim. Então, agora você sabe qual que é a causa, quais são as maiores causas para isso. Tudo está englobado numa alimentação rica, mas, por exemplo, um pulmão, um câncer, o cigarro. Então aí você já vai vendo onde está um ponto fraco e fala, cara, isso aí não dá. Se minha família, todos os meus tios tiveram cirrose hepática com 40 anos, você tem um fígado fraco. Não tem jeito de você ter um fígado forte. Então, o álcool já vai ser uma coisa para você tomar cuidado. Se uma família tem uma tendência a vícios também, isso daí também tem uma influência genética. Se você começa a jogar coisas de disputar dinheiro. Então, tudo isso aí você tem que olhar um pouquinho para trás e ver quais são as tendências. Não que isso vai acontecer, ah, minha família sempre teve, então eu também vou ter. Isso não é verdade. Isso depende de você. O problema é que a família tem a mesma mesa, né? Então, o café da manhã é o mesmo para todo mundo, a janta, o almoço é o mesmo. Então, assim, com essa genética, comendo essa mesma comida, aí você vê lá mãe, filha, tia, igualzinho. Aí você fala, nossa, a genética é poderosa, né? Mas o negócio não está na genética, está ali, no modo de vida. Como que a gente sabe disso? Se você pegar dois gêmeos e colocar em famílias diferentes, uma saudável e outra não saudável, com 30 anos eles nem se parecem irmãos mais. Você não consegue reconhecer nada mais. Então você já sabe disso. Quando você vê uma criança, que às vezes a mãe fala assim para mim, ah, um come que é uma beleza, come de tudo, não gosta das porcarias. O outro só come porcaria. Você fala assim, ó, você nem precisa me falar quem é que fica doente toda hora, quem é que tem alergia, quem é que tem... É batata. É só você prestar um pouquinho de atenção.
Você tem que prestar atenção no sofrimento que as pessoas têm com a obesidade, depois dos 40, 50, 60 anos. Você vai num pronto-socorro, fica ali meio período lá, vendo as pessoas chegar de cadeira de rodas, com as pernas destruídas. Então, assim, são muitas patologias que são consequência dessa falta de cuidado com o corpo. E aí, infelizmente, quando você vê alguém tomando mais de 10 remédios, não tem mais jeito. Não adianta ir no Einstein, não adianta ir para os Estados Unidos. Hoje, e hoje tem uma ideologia de que se a gente toma um remédio que acabou de lançar lá nos Estados Unidos, que ninguém toma no Brasil, esse aqui é o bom. Mas peraí, mas ninguém testou ainda, né? Então, assim, temos umas lavagens cerebrais que acontecem com a gente cai nessa e aí você vê, quem que você vê tomando aí 3, 4 remédios de depressão que não tem depressão? Você não vê. Para falar assim, ó, nossa, acertei no remédio de depressão, agora minha vida agora é outra. Eu não vejo, infelizmente. Então, assim, quando você vê alguém que fala, cara, eu tirei meus remédios, comecei a mudar, mudei minha rotina, mudei meu alimento, comecei a dormir certinho, comecei a fazer atividade física diária, essa pessoa se transforma, você não reconhece ela em poucos anos. Então, assim, está na nossa mão. A ideia é essa, assim, é implantar essa crença nas pessoas que tem coisas que a gente são simples, não é tão difícil. Às vezes é 90% você e 10% o médico. Às vezes tem algum outro ajuste que tem que fazer, porque você já desregulou aí 30, 40 anos, aí tem que realmente tem que acertar. Tem algumas doenças absortivas, tem algumas alterações genéticas que tem algumas deficiências de vitaminas. Acontece isso. Isso às vezes tem que ser checado. Mas isso você vai ver se não resolver depois que você mudar. Então o que eu até implanto nas minhas consultas? Isso daí. Eu faço uma mudança, tento implantar uma mudança aí de 20, 30 dias na pessoa, para a gente já elimina 60, 70, 80% dos problemas, as queixas da pessoa já vai embora. E quando a gente fizer exames, os exames já se normalizam vários também. Então, se você fizer um exame já numa primeira consulta, onde a pessoa, você está na cara que está destruída, que tem um monte de coisa que está alterada, você não sabe nem por onde começar. Você não sabe realmente onde que é o ponto fraco da pessoa, entende? Como se tudo tivesse desregulado, você não tem nem o que fazer. Então, isso é uma chave. Quando a gente entende e coloca essa responsabilidade para a pessoa e ela entende isso daí, é uma chave. Aí você mantém a pessoa magra, você mantém a pessoa saudável, do que ela achar que só que você que fez. Eu fui lá e dei todas as vitaminas ali, venoso, na hora, a pessoa, pá, deu aquela ligada. Mas aí ela começa a fazer o que ela fazia. Daqui a pouco, daqui a um mês, ela está de novo onde ela está. Se ela não mudou a consciência dela e os hábitos, e a questão do hábito é muito importante, né? Essa ideia do hábito e do ritmo hipnótico que a gente entra. Tá? A questão até do livro, né? Do Mais Perto que o Diabo fala essa questão. Fala do ritmo hipnótico, que ele pode ser bom e pode ser ruim. Depende dos pensamentos que você tem e as atitudes que você tem. Quando eu faço uma coisa hoje para mim, para minha saúde, que eu já venho fazendo aí há 3, 4 anos, eu não tô, é automático. Eu já sei o que eu vou pegar ali de comida, o que eu vou comprar no mercado. Eu nem entro na parte de prateleiras lá, nem entro de bolacha, não entro. Então é uma coisa para mim como se não existisse. Parece que é uma coisa absurda, mas para mim eu não sinto falta, entendeu? E hoje você perguntar para mim o que eu tenho de queixas, nada. A hora que eu quiser dormir, eu durmo, não tem insônia, não tem dor, não tem alergia. Não vem queixas nenhuma, assim. Eu acho que isso é uma grande bênção que para mim é a história do tudo sem saúde é nada. Então, se você está tendo queixas, saiba que você tem que mexer em alguma coisa, você tem que achar a causa. Esse é o grande ponto. Se você não sarou, não se curou ainda, você tem que fazer um pouquinho a mais. E as pessoas têm uma tendência de falar, mas eu já fiz muito, já mudei muito, né? E às vezes ainda está sofrendo, e você pode melhorar. Então você tem que conhecer o lado de não ter nada, para você ver se realmente não vale a pena. E a partir do momento que você entrou nesse ritmo hipnótico de fazer as coisas certas, você não quer sair mais. E Eu não aguento sua mãe, ela falou que você foi criado na bolacha. Não, ela sabe como é que eu fui criado. Mas eu e meu irmão Honória, um beijo, Honória. Eu e meu irmão era assim, canela, joelho e canela. Não tinha músculo, não, porque era um chazinho com açúcar, um pãozinho com margarina para molhar no chá. Isso aí era tarde e à noite. Então, assim, hoje eu entendo, mas agora meu pai, ele tem culpa disso? Não tem, ele teve uma crença que ele sempre fala isso. Uma vez falaram para ele que se a criança comesse um pão por dia, ela já estava nutrida o que ela precisava. Então, assim, é a crença que ele
captou de alguém, né? E aí é o que eu falei, a gente, assim, tem umas fotos minhas de adolescência que eu até escondo, não deixo ninguém ver, não. Porque na época de puberdade o bicho pegou, entendeu? E assim, mas... E aí, Agora eu já sei porque virou médico nutrólogo. como você vai melhorando aos pouquinhos, eu vou vendo as fotos, deu uma melhoradinha. Não tá bom ainda, mas que deu uma melhorada. Mas E é ó, isso. Fer, eu vou te falar uma coisa aqui, ó, para 78 pessoas, você tá mais bonito agora, depois de toda essa sequência de livros, porque você tá trabalhando certinho o seu mindset, do que quando a gente se conheceu. Com certeza, também percebo Foi uma isso. observação que eu e o Bill fizemos aqui. É, muda a Olha energia, né? como muda. Muda. Total. É a função cerebral, assim, eu percebo a atividade cerebral muito mais intensa, realmente a consciência. Então é muito legal, assim, hoje eu fiz uma caminhada hoje das 5h30 às 6, que eu já vinha prometendo de fazer, mas não estava fazendo. Mas como muda, assim, mas para você conseguir fazer isso, você tem que ter realmente uma energia, é um processo. Às vezes você está acordando muito destruído, e aí você, um exemplo, a parte, não é só a mente, né? Nós temos que ter essa capacidade do corpo para acompanhar essa mente também. E aí é o processo. Ah, não, agora eu entendi que eu tenho que fazer atividade, que eu tenho que fazer atividade física e tal, mas você não tem energia ainda para isso. E se você começar a fazer do nada, às vezes uma atividade que a gente percebe uma pessoa obesa que está muito inflamada, que não está aguentando o dia a dia do trabalho, se você fizer mais um crossfit, que já entra num crossfit e já começa valendo lá, você morre no outro dia, você desanima, você se sente mal, você se sente um lixo. Então já começa a fazer, e aí essa emoção de se sentir mal vai registrando ali no seu subconsciente. Então pronto, já vai dando problema, é onde vai travando o sistema todo. Então você tem que entender que você tem que ir corrigindo e fazendo as coisas graduais, sentindo a energia primeiro para depois fazer atividade, né? Às vezes os pacientes meus, eu falo para ele, ó, faz uma semana de dieta desse sentido, vai passar os desafios, vai ter mau humor, vai sentir fome, e aí depois de uma semana o negócio já começa a alinhar, e aí a energia começa a aparecer, e aí você começa a fazer uma caminhada, daqui a pouco você pode entrar numa academia. Então é ir gradual, é ir sentindo, o corpo vai avisando pra gente, é muito legal você se conhecendo, assim, semanalmente, se analisando, sentindo essa energia, como você acorda, como que está seu sono, realmente você acordou bem descansado, ou você está acordando arrastado, então não é hora de fazer uma atividade ali, enxergar que horas do dia que você tem uma energia maior também, talvez para fazer atividade, se for possível, né? Então tudo isso são ajustes que a gente pode ir moldando, tem formas de você aumentar a sua energia de manhã, como o Milagre da Manhã fala, né, de você fazer algumas atividades, fazer pelo menos pequenas atividades, tomar um banho gelado, que seja, isso vai alinhando o seu organismo para regular o seu ciclo circadiano, que é o ciclo onde a gente liga a máquina e desliga. Então o ciclo é o pico de manhã às 8 da manhã, de 6 a 8 da manhã, ele dá uma caída à tarde e à noite tem que estar caído, tem que estar lá embaixo para você poder dormir. Às vezes tem gente que está ao contrário, tem gente que está baixo de manhã, à tarde está média e à noite está alto. Então à noite a pessoa está ligada, não consegue desligar, o sono fica leve, ela deita, não consegue, vai precisar do remédio. E na verdade era esse ajuste ali que está precisando ser colocado. Às vezes tem suplementação para isso, nós temos uns tratamentos frequenciais que podem melhorar isso, tem a questão de você organizar a sua rotina realmente para dormir sempre na mesma hora, acordar na mesma hora, tomar um banho gelado à noite, tomar um chazinho calmante à noite, não fazer atividades físicas à noite, não tomar café depois das 4. Então, refrigerantes que tenha cafeína também, que o povo está tomando uma Coca-Cola à noite. Então, aí são vários, você tem que ver onde que está o maior problema para poder ir ali pontuar. Tem pessoas fazendo turnos ali à noite, então você tem que readequar tudo. E aí, por isso cada caso é um caso que às vezes você tem que pontuar. Mas o todo, assim, o geral, ele é meio básico para todo mundo, né? Nós viemos de uma célula só, igual todo mundo, nós demoramos 9 meses para nascer, igual todo mundo. Nossa, todo mundo fala de metabolismo, meu metabolismo é lento, o meu é acelerado, isso aí é você que desregulou, que nós nascemos com a mesma coisa. E ao longo foi Igualzinho. desregulando. Exato, o cabelo é para crescer igual, a unha é para crescer igual. Agora, se um cabelo não cresce, alguma coisa está desregulada ali, está faltando nutriente, está faltando hormônio tireoidiano, alguma coisa está acontecendo ali. Então você tem que entender onde que está essa causa. Muita gente, um exemplo besta, mas tem problema de tireoide, a tireoide dosada está um pouco baixa, o médico vai lá e dá o hormônio. Mas peraí, o que que causou? Por que que está baixo? Será que é falta de nutriente?
Será que é falta de um nutriente só? É falta de todos? Então você tem que dar aquele nutriente, não tem como você ficar só dando o hormônio, entendeu? Então assim, faz ela funcionar, você tem que usar ela, usar essa máquina. E às vezes você dá o hormônio aí que ela atrofia mesmo, então já tem o hormônio vindo de fora, por isso que tem quem começa a tomar hormônio de tireoide não para mais. E às vezes era só dar um nutriente ali que ela voltaria a funcionar. Às vezes era fazer uns tratamentos frequenciais, às vezes até a homeopatia ajuda muito nisso aí. E aí as pessoas só que têm uma solução, dar o hormônio. Então isso está sendo o modus operandi do sistema. A gente sempre está tratando só o sintoma, ou tentando dar uma ajudinha, um empurrãozinho extra, só que nunca agindo na causa. Se a gente começar a olhar esse todo aí, a coisa é diferente. Perfeito, Fer. Eu vou ler algumas perguntinhas aqui para você responder, mas antes disso, eu quero só fazer um comentário, que tem um monte de gente perguntando, mas eu não sei o que comer à tarde. A pandemia, atividade física, gente, arrasta o sofá da sala, faz 100 polichinelos no meio da sala todo dia, depois você conta pra gente o resultado. Não precisa de academia, não precisa pagar a academia, não precisa nada. Então, muitas vezes a gente cria histórias para justificar os meios. Isso até inconsciente, não estou falando que você não quer fazer, mas é mais fácil a gente justificar a ausência de algo do que se autorresponsabilizar e falar, não importam as minhas condições, o que importam são as minhas decisões. E eu vou arrastar o sofá, vou fazer no meio da minha sala, vou deitar no chão, vou fazer abdominal no meio do meu quarto, do meu banheiro, do meu qualquer lugar. Não tem que ter a academia, não tem que ter o que eu como? Ovo, cozinha um ovo, come a melhor barrinha de proteína que existe na vida. Não é, doutor? Facinho de comer. Eu acho assim, ó, em relação, vou falar aqui o que eu tenho passado para os pacientes para uma coisa básica, tá? Em relação ao jejum, que descobriram que melhora essa queima de calorias, melhora a parte de detox do corpo, melhora a parte hormonal, realmente tem um monte de benefícios. Quem não experimentou, experimente fazer, se tiver dificuldade, vai fazendo gradual, para chegar, tirar o seu café da manhã, pular o café da manhã, só isso. Tirar calorias do café da manhã, até você chegar num peso ideal. Quando você chega num peso que você fala assim, cara, não quero emagrecer mais, aí daria para você ver se dá para colocar um café ali. E aí manter pelo menos um jejum de 12 horas. Você pulando o café da manhã, você faz um jejum de 16 horas. Você se alimenta da meio-dia às 8 da noite. Isso aí é uma chave. O que você vai alimentar? Você faz almoço, começando o seu dia com almoço, terminando o seu dia com uma janta e fazendo 2 ou 3 lanches da tarde, da sua escolha. Né? Se você quer perder mais, faz um lanche. Você já está num peso ideal, não quer perder muito, faz 2 lanches e vê. Às vezes está num peso ideal, quer manter, às vezes eu fazendo isso, você já mantém. Então só aumenta um pouquinho a sua alimentação, aumenta um pouquinho o almoço, aumenta um pouquinho a janta, aumenta um pouquinho o lanche e vai checando semanal. Você vai corrigindo a sua alimentação com o jejum. Não precisa passar disso aí, não precisa passar de 16 horas. Só toma cuidado com carboidratos. Onde estão os carboidratos piores aí? Sucos e refrigerantes, você não precisa tomar. O que você precisar de fruta, você coma a fruta. E aí você faça à tarde. Arroz é uma coisa que não é um vilão, como se falam, tá? Mas se você quer emagrecer, é ideal tirar. Você vai para legumes, vai para outras coisas menos calóricas e com mais densidade nutricional. O que é a densidade nutricional de carboidratos? As cores. Então você vai colocar cores diferentes. Você vai colocar um vermelho, um amarelo, um laranja, um roxo, um verde, um branco. Você coloca isso no seu prato. Uma forma fácil de você fazer isso, faça o teste. Você divide em 3 partes o prato. Coloca folhas em um terço, coloca legumes no outro terço, coloca carne no outro terço. Você não pode tirar almoço e janta, são pé direito e pé esquerdo. Porque olha o tanto de nutrientes que existe num prato desse. E às vezes a pessoa fala, à noite eu como ovo. Mas tudo bem, ovo é um bom alimento. Mas não chega nem perto do tanto de nutrientes do que um prato desse. Então, para você emagrecer, você também precisa se nutrir. Você tem que diminuir a parte de calorias? Precisa. Mas você tirando o seu café da manhã já está excelente. Você já vai ver que vai ter resultados. Seu organismo vai pegar esses nutrientes que você acha que vai te engordar e vai renovar suas células. Ele não vai usar como gordura, entende isso? Então as pessoas acham que se comer vai engordar. É a crença, nós temos que tirar isso daí. A outra crença muito, muito fácil que tem é a questão de jejum. Deu 7 horas da manhã, 7h30, eu tô com fome, guarde isso. Eu tô com fome 7h30. Aí ela pensa assim, imagina meio-dia.
Se agora eu já estou com fome 7h30, mas eu vou passar essa fome 4 horas e meia. Não, não tem condições. A fome dura 30 a 40 minutos. Você pode marcar no seu relógio. Se você tiver fome 7h30, 8h10, você não tem mais nada. Parece que você comeu. Você vai falar, uai, cadê a fome? Aí ela volta lá para as 10 horas. Vai durar até 10h30. Acabou a fome de novo. Então, o que você precisa vencer de fome é 1 hora na manhã. Meia hora ali cedinho, mais meia hora no meio da manhã. Acabou. Faz uma boa hidratação. Isso daí também você tem que ter uma alimentação adequada à noite. Porque se você não fizer essa janta adequada à noite, se você comer pizza, tomar suco, comer sobremesa, e o excesso de carboidrato que a gente está falando aqui é o excesso de arroz, a sua fome vai estar triplicada mesmo de manhã e na parte da manhã. Dá para aguentar? Dá. Mesmo você exagerando, dá para aguentar. Vai ser mais desafiador, mas dá. Agora, se você fizer certinho e fizer todos os dias isso, depois de 7 dias, acabou a sua fome de manhã. Você não sente. Se sentir é uma fomezinha leve, tolerável, só um avisozinho assim, ó. Você não vai comer, não? Aí você fala, não. Aí a fome fala, então tá Bebe bom. água e passa. Então tá bom. Aí toma um chá, toma um café sem açúcar, nada de calorias. Então nesse período é onde o corpo fala, cara, já que não entrou, vamos queimar essa pancinha aqui, vamos queimar essa gordura. E o negócio vai se transformando, você vai vendo como que muda em 7 dias, em um mês, o tanto que você perde. Tem pacientes que perdem 10 quilos em um mês fazendo isso. Então, assim, quem está mais inflamado, quem tem muito líquido, essa água vai embora, a inflamação cai. Então, o alimento natural, ele é anti-inflamatório já, né? Os nutrientes que tem numa couve, que tem no gengibre, que tem nos alimentos, todas as cores ali são antioxidantes. Então isso ajuda, as vitaminas vai fazer o quê? As células funcionarem melhor, as células do fígado fazer um detox melhor, as células da pele fazer um detox melhor, porque sai também toxinas ali. Às vezes a pele não tem nutriente, ela deixa, ela não consegue expulsar aquilo, não consegue nem suar. Tem gente que não dá conta de suar por falta de iodo, entendeu? A pessoa não sua. Essas pessoas são as que mais têm chance de ter câncer de pele. Então não é do sol, não é do sol. Hoje, assim, todo mundo sabe que não pode ter sol em excesso, mas a gente está numas crenças aí de pouquíssimo sol. Então, assim, as pessoas escondendo do sol só com protetor solar, que na maioria das vezes é um produto tóxico, é um produto que vem de derivado de petróleo, raras exceções. Então tem que tomar muito cuidado com isso também e da quantidade que você passa. Tudo tem a questão da dose, o veneno está na dose. Então, você pode passar um protetor numa hora que você está numa praia, que você foi lá uma vez no ano e tal. Eu não sou a favor de protetor solar. Eu acho que você tem que se proteger com uma blusa. Coloca uma blusa de manga comprida ali, entendeu? Você vai pescar, o cara vai lá e deixa só o olhinho de fora. Para que você vai entupir o seu corpo de protetor solar que veio derivado do petróleo? Então, infelizmente, a indústria lava a gente em algumas coisas. E aí isso daí dá pano para manga, né? Aí entra a parte de dermato, tem uma briga boa aí nessa parte. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que se proteger realmente do sol na questão da inflamação. É muito fácil de pensar isso também. Tem uma coisa para deixar claro isso. Tudo que você passa na pele entra para o seu corpo. Então, tudo que você põe na pele, você deveria poder colocar na boca. Então, um modo de hidratar, por exemplo, que eu gosto demais, óleo de coco. Você pode tomar ele, você pode passar no cabelo, você passa na pele, é uma hidratação. Agora, se você pega uma química que você não pode pôr na boca, é estranho você ter que passar na pele, poder passar na pele. Então, são outras consciências assim que vai dando pra gente. E o que acontece? A boca tem um sensor muito mais apurado. A pele já não tem esse sensor. Então, mas às vezes a pele irrita também, né? Muitas vezes a mulher vai no salão, passa no couro cabeludo lá uma tinta e aquilo lá virou uma inflamação, virou cheio de pipoca. Mas aquilo lá não é bom para a saúde, não é bom para a pele, não é bom para o corpo, e aquilo lá entrou, causou inflamação, o corpo reagiu e inflamou. Então você entende que a inflamação ela é uma resposta que a gente está fazendo, e geralmente para avisar a gente que tem algo errado ali. E aí essa inflamação, depende de onde ela está, ela causa alguns sintomas. E aí você querer só dar o remédio para desligar o sintoma, às vezes não faz sentido. Você tem que tirar a causa sempre. Sempre agir na causa. Fê, mamãe amamentando, pode fazer jejum? Ó, criança pode fazer jejum? A questão do jejum é o seguinte. Geralmente o jejum ele é mais usado realmente para emagrecimento. É um modo de emagrecer fácil. Você tem que tomar cuidado realmente. Aí vai ter que ser caso a caso.
eu não aconselharia para gestante aí mais do que 12 horas, porque você está tendo um consumo aumentado, né, para gestantes ou amamentando, então vale a pena você checar o seu peso, você não pode estar engordando amamentando, então você tem que diminuir sua alimentação, mas só o fato de você melhorar a qualidade da sua alimentação por esse período, que é um período curto, entendeu? Às vezes você não vai fazer o seu emagrecimento como você queria agora, então deixa para você se nutrir bem para que aquele leite tenha uma boa nutrição, porque o leite materno só é bom se a mãe comer coisa boa. Não existe isso. A gente sabe que as vacas dos melhores queijos vêm das vacas bem alimentadas. Então, você precisa alimentar. E muitas das crianças já têm problemas pela alimentação da mãe na barriga e pela alimentação da mãe na gestação. A criança engorda mamando na mãe. Porque o leite está cheio de coisa inflamatória, está cheio de insulina, porque a mãe já é pré-diabética. Então, você já está prejudicando o seu bebê. Você precisa cuidar desde antes da concepção. Se você pretende engravidar, para você já ter a chance de engravidar aumentada, e hoje a gente já sabe que os tratamentos para engravidar está muito relacionado com essa parte dessa medicina integrativa, da medicina global, você entender de tudo e principalmente da questão alimentar das gestantes. Então isso daí é uma chave, é um divisor de águas aí. Me caiu uma ficha aqui, por isso que eu fiquei com essa cara. Na minha. Vamos falar na gestação que eu quero falar do Rafa. Eu engordei mais de 20 quilos. Pois é. Eu não comia uma bolacha, eu pegava o pacote e comia o pacote inteiro, né? E aí tudo foi. Eu tive diabetes gestacional na gestação, depois passou. Mas o Rafael, com 6 meses de idade, era aquele bebezão Johnson, ele pesava 12 quilos. Olha aí, é Então era por insulina. isso, Fer. Por isso. E olha só, olha como que a natureza é perfeita. Se você está faltando nutriente com essa alimentação sua, estava faltando nutriente. O que que ela fala para você? Minha filha, come mais. Não está suficiente ainda. Entendeu? A partir do momento que você mudou os alimentos e começou a dar nutrientes, o corpo fala assim, ó, chega, já tá bom. Pode parar. E aí a pessoa não tem essa fome alucinada de querer comer de madrugada, entendeu? Então dá uma impressão de que você vai comer pouco, mas você também não vai ter fome. Entende? Só quem faz que vai entender o que é isso. A questão, tem gente colocando aqui, como eu vou viver sem macarrão e chocolate? Tem macarrão sem glúten, já ajuda bastante. Mas então, eu acho que assim, não é que o glúten, é o que eu te falo, é um vilão que você não pode comer nunca. Eu não acho isso. Eu acho que você, da mesma forma que a gente tem que ir para uma praia de vez em quando, vai tirar férias de vez em quando, o final de semana é um dia de descanso. Às vezes você coloca isso aí e vê seu resultado. Isso vai depender de cada caso, né? Porque realmente tem coisas muito gostosas aí que às vezes vale a pena só pelo prazer que aquilo dá. Mas a partir do momento que aquilo vira uma regra, e você está vendo sua saúde se destruindo, e aí você acha que é a sua genética, que é a idade, que não tem o que fazer. Então é esse despertar que você tem que ter, tem que checar. E se você acha que tá tudo bem desse jeito, que não precisa mudar, aí é você que vai esperar aparecer as dores, né, para você mudar. Então, isso daí é um nível de consciência mesmo. Tem que entender, e o melhor caminho para você saber, a melhor forma de saber qual é o caminho é perguntar para quem está voltando, né? Então, quem já passou por isso, quem já está sofrendo. Repete, por favor, o melhor caminho. Melhor forma de saber o caminho é perguntar para quem está voltando. Então, quem já engordou, quem já teve lá 150 quilos, e aí emagrece e fala, cara, isso aqui que é vida, isso daí não tem preço. E aí a pessoa não quer mais. Agora, quando você consegue emagrecer com uma bariátrica, por exemplo, você não mudou a mente, né? É aquela história de, tipo, a sua mente, ela tá assim, ó, alucinada para você fazer tudo que você fazia de novo. É só questão de tempo para você conseguir. E aí, depois de 6 anos, aí a maioria dos bariátricos já tá voltando o peso. Então, é 85% das bariátricas voltam, né, ao peso em 5 anos. É o ponto de você ter que trabalhar muito bem essa parte emocional aí, essa parte de realmente mudar o hábito, porque senão ela tem a sua vantagem, porque às vezes vai morrer a pessoa, né? Tem uma coisa que às vezes ela não tem energia para sair de uma cama. Eu não estou abominando a bariátrica, mas ela tem uma perda muito grande, uma perda de uma desnutrição muito grande, uma desabsorção muito grande. Não vai ser mais a mesma coisa, mas ainda talvez é melhor do que tá daquele jeito. Mas você tem que mudar isso. Você tem que, já que você absorve pouco, então eu vou fornecer muito nutriente, né? Então meu alimento vai ser rico. Agora, se eu já absorvo pouco, ainda tomo coca, aí eu não absorvo nada mesmo, entendeu?
Então a questão intestinal ela é muito ligada nisso. Eu fiz analogia em relação à raiz, né? A gente quando está na barriga da mãe, a nossa placenta é a nossa raiz, né? E aí a partir do momento que a gente nasce, o intestino vira nossa raiz. Então, como que você vai regar aquela raiz ali? É tudo pela boca, é por ali. É ali que vai entrar a água, ali que vai entrar os nutrientes. E aí tem um ponto que tem a flora bacteriana ali, que a gente sabe, a microbiota, que tem que estar equilibrada, que ela tem que ter os nutrientes corretos, que ela tem que ser alimentada, né, por fibras. Então, isso já vai entrando nos legumes, vai entrando nas folhas. E os alimentos inflamatórios que a gente fala é pela destruição dessa flora. E quando destrói a flora intestinal, a saúde vai embora. Isso aí a gente vê a longo prazo, não é uma coisa de uma hora para outra. Mas a pessoa que tem um intestino regulado, com umas fezes adequadas, que existe até uma escala de grau de fezes, fezes muito líquidas ou muito secas, elas estão desreguladas. Então tem que ser uma coisa como se fosse uma bananinha, o cocô tem que fazer diariamente. Isso daí é uma chave para você entender que está boa a hidratação ali, que tudo está funcionando, que o fluxo está legal. A partir do momento que isso desregula, ou você não está absorvendo, ou o intestino não está conseguindo, ou está perdendo tudo pelas fezes, né? Uma diarreia líquida ali, 3, 4 vezes no banheiro, isso aí detona qualquer saúde ao longo do tempo. Não vai ser de um dia para o outro, né? Mas isso se torna crônico e aí a saúde vai caindo nesse sentido, de faltar nutrientes mesmo, né? Show, Fê. Tem alguma Vamos responder a perguntinha aí? pergunta. Ai, a da Daisy sumiu aqui, mas ela falou que ela tá com colesterol alto, tá numa dieta super restritiva, se ela pode continuar com 2 ovos por dia. Ó, os ovos não aumentam o colesterol, isso já foi provado, tá? Os ovos têm o benefício que isso dá, ele aumenta o colesterol bom, primeira coisa. Desde a primeira coisa que aumenta colesterol, pode ser problema de tireoide, a falta de atividade física é importantíssimo, tá? Tem que checar essa tireoide sua e a questão da resistência insulínica. É uma insulina alta, às vezes um pré-diabetes, a obesidade gera isso. A obesidade ela já gera 3 doenças de uma vez: hipertensão, dislipidemia, que é colesterol e triglicerídeo alto, e o diabetes. Então, quando você resolve a obesidade, você já resolve esses 3. Meu pai é um exemplo disso. Meu pai tomava remédio para as 3 coisas: para pressão, para diabetes e para o colesterol. Hoje não toma nenhum. Perdeu aí 20 quilos, resolveu o problema. Então, assim, é muito claro isso, muito claro, mas infelizmente os médicos só estão aumentando. Cada vez você está precisando de mais remédio de pressão e ficando mais obeso, e mais remédio de diabetes, aí entra para insulina, e aí vai engordando mais, vai engordando mais, vai engordando mais. Isso aí, infelizmente, o remédio de diabetes hoje, ele é um adubo para a obesidade. A insulina é um adubo para a obesidade. Quem está gordinho que você vê tomando insulina, está errado. Daria para tirar, não que tem que tirar de uma vez, mas você vai ter que restringir primeiro a alimentação, e aí isso vai diminuindo a insulina, você vai checando, você vai criar um parâmetro ali, ó, sua insulina, sua glicose não pode estar nem abaixo disso, nem acima disso. E aí você vai restringindo, diminuindo a insulina, até que muitas vezes tira a insulina. Porque quem está gordinho não tem falta de insulina, tem excesso de insulina. Ela só não funciona por causa da obesidade. Então nós precisamos emagrecer para que a insulina funcione. E aí o negócio vira uma chave. Isso aí é muito, muito nítido. Nossa, eu vejo bastante gente acima do peso tomando insulina. Minha avó mesmo Muita tomava. gente. Muita gente. Como se livrar do açúcar? Fer, estão perguntando como me livrar do açúcar? Ó, eu acho que assim, enquanto você estiver sentindo que você não tem condições de frear, você vê um açúcar e falar não, você precisa se esforçar a tirar. E aí você ter essa rédea na sua mão, né? Existem outras formas de prazeres que você precisa na sua vida. Você precisa começar a buscar outros prazeres. Então começa a ter um sono adequado, acordar bem, você tá tendo uma relação afetiva boa, ter amizades, estar em paz com a sua família. Tem outras coisas que a sua mente vai liberar dopamina, vai liberar serotonina no seu cérebro que vai te dar uma paz. E você não precisa disso. O que acontece? Qualquer coisa que gere estresse no seu corpo, o seu corpo te pede algo de prazer. Então é que você condicionou, é só isso. Como você, às vezes, a pessoa está sem dinheiro, ela podia ir lá no shopping e comprar um monte, também já estava satisfeito, não precisava do doce.
mas aí eu tô meio sem dinheiro, então vou no açúcar que é mais barato. Então, assim, qual é a forma de prazer que você tem? Se você criar o hábito de fazer as coisas, de fazer uma atividade física e liberar prazer nisso, né? Você fazer uma meditação que vai dar uma freada no seu cérebro, na sua ansiedade. Tem várias formas de você ir ajustando. E a questão da alimentação também. A hora que você fornece alimentos de qualidade, esses nutrientes que eu estou falando, o seu cérebro para de pedir alucinadamente as coisas. Então, naturalmente, isso vai freando, tá? Existem suplementações que dá para fazer também para melhorar. Existem chás para acalmar. Então, tem coisas mais simples, mais naturais. Agora, falar que vai ser fácil, falar que vai ser simples, só tirar o açúcar e não vai sentir nada, não, não vai. Você vai ter um desafio, às vezes demora aí 7, 10 dias para você conseguir sair dessa zona de dependência. E você começa a reconhecer que você não precisa disso. Então, isso depende de você. Você pode ir tirando gradual, fazer dia sim, dia não, fazer uma semana, que você conseguir uma semana já é uma mudança muito chave. Às vezes você não para, você consegue já bem em uma semana, mas não conseguiu, experimenta ali, faz uma experimentação do açúcar, volta mais uma semana, ou vai aumentando esse tempo. Então tem várias formas que você pode ir tentando, mas você tem que se desafiar. Eu acho que a primeira coisa é realmente querer checar como que é a sua vida sem o açúcar por um tempo, para depois você entender que isso é ruim, e aí você vai falar, cara, é verdade, me causa isso, isso, isso. E aí eu vou tentando fazer o mínimo possível, ou às vezes só numa situação de festa, numa situação esporádica. Nunca vou meter o pé na jaca de uma vez, porque a sua compulsão vai estar muito menor. Às vezes você experimenta, você acha o negócio até doce demais, você já não quer. Então, assim, as coisas vão mudar. Você tem que entender isso. Mas esse começo, realmente sentir uma certa vontade, é um desafio, é uma dificuldade, como várias dificuldades na vida que a gente tem que enfrentar. Você tem que escolher, né? É uma escolha. Exatamente, é o que eu sempre digo, né, Fer? Aqui dentro da nossa cabecinha mora o nosso melhor amigo e o pior inimigo. Então, quando eu tomo uma decisão, a autossugestão, ela precisa fazer parte da minha vida. Porque no processo de emagrecimento, se eu não tenho algo que eu declaro para mim todos os dias, com foco no meu objetivo, a primeira pizza que meu marido chegar em casa, eu falar, ele não colabora e eu vou comer, né? Então, por esse motivo que a mentalidade é uma das coisas mais importantes para a gente tratar nesse processo de emagrecimento, porque virão desafios, virão vontade. A Gisele veio aqui na minha casa na sexta-feira, foi aniversário da Manuela, tinha coxinha, tinha bolo, tinha brigadeiro. Eu quis tirar tudo da mesa, ela falou, não, deixa aqui sentadinha na frente de tudo. Fiquei tão orgulhosa. Fiz um bowl lá de frutas, entende? Então, primeiro a gente tem que tomar decisão aqui, né? Para Sim. depois passar pelo processo. Fer, quantas horas de jejum você recomenda? O máximo de horas que eu posso ficar em jejum? Então, não, assim, tem trabalhos falando de 24 horas, uma boa, tem trabalhos falando de 36 horas, tá? Mas o que eu vejo na minha prática, assim, eu acho que a gente precisa de nutrientes também, entendeu? Então, eu acho assim, os resultados que a gente tem fazendo 16 horas de jejum já é muito bom. Se um dia ou outro deu 18, um dia você quis fazer 24, um esporádico, mas eu acho que você também precisa se nutrir. Se você já está tendo um resultado adequado, não vejo muito sentido. Tem jejuns na parte espiritual, fala que tem muitos benefícios nisso aí, de fazer coisas maiores, até 36 horas a gente consegue. São crenças que você vai quebrar, que você vai entender que o seu corpo ele tem a capacidade de ficar, de se sustentar com aquilo que você tem. Mas tem uma exigência ali, sabe? Então, assim, eu acredito que a gente tem que ter um equilíbrio. Acho que não precisa extrapolar aí a condição dele, ainda mais num organismo que já está desnutrido, que está faltando. Agora você já está, pô, você está tinindo, você já virou um atleta, já está magro, está no seu peso, e aí às vezes na parte espiritual você quer fazer um teste, né, algum retiro, alguma coisa, de fazer 36 horas, daria para fazer numa boa. Agora, o organismo ele é capaz de muita coisa, e mais do que a gente pensa, de fazer, quebrar crenças da questão de não conseguir fazer atividade física no jejum, sabe? É possível fazer, mas precisa de uma adaptação, nada é de uma hora para outra, né? Eu vou tentar, vou lá, faço uma caminhada e vejo em jejum se deu certo. Daqui a pouco eu faço uma corrida. Tem gente que faz crossfit em jejum e não sente nada. Então, aí as pessoas falam, eu não consigo. Não, você não tem ainda essa capacidade. É uma questão de ir doutrinando o seu corpo, de ir se estimulando. Mas o jejum, assim, a gente tem a capacidade de fazer todos os dias. Quantas pessoas aqui já não fizeram exames que precisaram ficar de jejum até meio-dia?
Então eu falo que é uma autossugestão muito simples para você fazer. Acorda de manhã e fala assim, hoje eu preciso fazer um exame no laboratório. Todo dia você tem um exame para O, fazer. todo Acabou. dia. O resultado que eu ainda não tenho é do nível de consciência que eu ainda não tomei. É isso. Exato. Fer, caramba, eu ficaria conversando com você aqui a noite inteira, mas eu acabei de ver que já são 9h25, nós já Caraca, estamos aqui há quase 1h30. Ó, muito vamos fazer o show. seguinte? Amanhã nós temos clube das 6h28, então todos descansando para amanhã. Tem várias perguntas aqui ainda, então o que que a gente vai fazer? Eu vou Manda baixar aí. essa live que nós fizemos e eu vou colocar na plataforma do Clube das 6h28. Então, quem é aluno do Clube das 6h28 vai ter a nossa live. Vou subir hoje mesmo para a plataforma. E lá no na nossa plataforma tem um espaço de perguntas. E aí vocês fazem as perguntas que daí o doutor responde. Eu vou mandando para ele e eu vou respondendo de acordo com o que ele responder. É isso, porque Fechou. senão o Fer não Estourou o descansa. Veio tempo. de plantão agora, Tava né, de Fer? plantão. Nem tomei banho, Doutor, desculpa, desculpa o cheiro aí que eu nem tomei banho. ó, minha mãe só tá pedindo aqui para você explicar a receitinha do jejum, do curcuma, pimenta, Ah, limão. do shotzinho? Então, o shot é o É, seguinte, eu gosto, o limão ele é um antioxidante, tem a vitamina C que a gente precisa no dia, então é uma chave, assim, eu gosto muito de passar isso aí de manhã, água com limão. O anti-inflamatório mais poderoso da natureza é a cúrcuma, né, que é o açafrão da terra, então você pode colocar ali a pontinha da colher, isso é a gosto, tem gente que não tolera muito forte e tal. O própolis verde, 20 gotinhas também, você pode misturar tudo ou você pode separar numa água, tá? Então esses são os três principais aí que eu acho assim, de manhã é legal você já dar esses nutrientes. Tem nutrientes muito bons, canela, cravo, que você pode ir adicionando em outras coisas, pode pôr no café, né? Pode pôr no chá. Então são as coisas da natureza, ela tem geralmente você vai indo no seu instinto, o que você gosta, o que for palatável no seu sabor ali, nada muito forte, entendeu? Eu acho que isso daí é você estar misturando os nutrientes, isso daí que é a grande chave. Ninguém sabe ao certo qual que é a quantidade exata, não tem como saber isso, que cada um tem um nível de absorção, entende? Mas você vai indo por essa. Nós temos uma intuição, tentar sentir a sua intuição, a sua palatividade na questão de sentir e falar, cara, que delícia isso aqui. Então, isso eu também falo muito a questão do sal. Hoje existe um estudo falando que pouco sal faz mais mal do que muito sal. Olha só, e todo mundo tirou o sal como se fosse um vilão. Então, hoje eu estou vendo que assim, nós temos que repor sal nas pessoas. Às vezes eu falo para o paciente, eu doso lá, está o sódio baixíssimo. E a pessoa tem fraqueza, tem tremores, e um idoso que está tremendo na hora que pega um copo ali é falta de sal. E às vezes a pessoa não consegue fazer o jejum de manhã e dá escurecimento na vista, dá tontura, dá tremor, por falta de sal. Quem está com resistência insulínica perde muito sal pela urina. Então tem que repor sal. Às vezes tem que fazer uma aguinha com sal, como se fosse um sorinho. 1 litro d'água, uma colher de café de sal integral, um sal rosa, um sal marinho, e aí você vai tomando aquilo ali. Quando você fizer alguma atividade que suar demais, repõe o sal ali, você está perdendo água e sal, não adianta você só dar água. Então, e a comida também temperada no jeito que você gosta. Você vai comer aquela comida e fala, nossa, que delícia. E você já viu que nossos paladares são todos iguais. É difícil você ter uma pessoa que fala, não, esse aqui tá salgado, não, esse aí tá sem sal. Não, você vai ser unânime. Então, ali que está o ponto, ali que está a chave. Você vai comer uma coisa temperada quando você falar que a comida está mais gostosa. Isso aí vai ajudar muito. E a questão da água também, o que sobrar um pouquinho de sal, você toma um pouquinho a mais de água, você está tomando água, o organismo elimina pela urina, e é melhor você eliminar um pouquinho a mais do que você... É claro, nós que estamos faltar. falando, não estamos falando de quem tiver patologias, quem tiver insuficiência renal, tudo às vezes tem que ter uma restrição, tanto de líquido quanto de sal, mas aí é proporcional. Mas entende que tem uma proporção de sal para água. Você tem que manter isso aí, que é o que está aqui no nosso corpo. Então você vai perdendo aquilo ali, você vai repondo aquilo ali. O normal é repor pelos alimentos o sal e tomar água pura. Mas às vezes nós estamos tirando demais e às vezes precisa. Ou às vezes eu estou fazendo um jejum, por exemplo, que vai começar a perder mais urina. Então eu vou acabar perdendo mais sal. E aí você começa a sentir a tontura, começa a sentir uma fraqueza, você vai medir a pressão, tá baixa. E aí você acha que o jejum não é para você, isso só está faltando repor sal. Entendeu? Então são muitos detalhezinhos aí que às vezes você tem que fazer. E se você tiver medo disso, faz um teste.
Pega 1 litro de água, você vai fazer o jejum de manhã. 1 litro de água com uma colher de café de sal. Você vai tomar da hora que acordar até meio-dia esse 1 litro de água. Você vai medir sua pressão na hora que acordar, mede 9 horas e mede meio-dia. Se alterar a pressão, é porque está fazendo mal, né? Se você vê que sua pressão não mudou, você pode tomar numa boa essa aguinha, entendeu? Então, geralmente não Perfeito. muda, porque é como se fosse um soro na veia. E a gente tem esse medo, né, da questão do sal aí, de que, nossa, tudo tem que se tirar sal. Hoje eu vejo os alimentos, eu até dou risada. Ah, não sei o que, tem zero sódio. Cara, mas sódio é importantíssimo para nós. A questão nossa não está sendo aí. Está sendo na obesidade que gera pressão. E aí não é que nós estamos comendo sal demais. Certo? Mas é isso aí. Perfeito, Fer. Vamos fazer um print aqui, pessoal, Bora, postar? bora. Aê, tirou o print. Fer, gratidão pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Peguei no susto, né? Aí você conseguiu Pegamos. ainda reservar um pedacinho da sua É, agenda. é a história do Sempre poder. muito bom. É a história do poder da decisão, né? Tem que ter decisão, tomar decisão rápido, né, Bill? DS 30, né, Bill? E aí, bom, eu queria É. convidar o pessoal aqui que está aqui na live para o Instabooks. Nós estamos aí com um projeto bem legal. Eu, o Bill, o Douglinha e o Dudu. E a gente fizemos agora o Quem Pensa Enriquece esse mês, foi incrível. E agora, dia 8 de maio, começa a única coisa, chama o livro, que é para a gente ter foco. E é uma coisa importantíssima para quem quer fazer dieta. Então, as coisas vão se. É onde a gente vai trabalhar essa mente para a gente. Aí já tem até canequinho, ó. Instabooks. Depois entra lá na plataforma e vem com a gente. Isso aí, para vocês pegarem o link para entrar para o grupo, tá lá no perfil do Bill, do Funcionário. Deixa eu colocar aqui para vocês. É só vocês irem lá que vocês encontram tudo bonitinho. Aqui, pronto. E esse quarteto tá fazendo a diferença, né? Porque é Você viu? um estudo, é um grupo de estudos com visão sistêmica, corpo, mente e espírito dos principais livros. O próximo livro, eu estava até lendo ele aqui, olha lá. Olha Próximo lá. livro, A Única Coisa. Porque é bem isso, né? Às vezes a gente foca em tanta coisa que a gente não consegue nem emagrecer mais, porque é muita coisa para focar. Exato. Então, aconselho super, ó, entra aqui no link do Bill, entra na bio do Bill, Né? O Napoleão e o link Bill. vai estar lá. Napoleão Bill, isso aí, Fer. Um Beijo beijão no para seu vocês aí. coração. Gente, obrigado. A Gratidão, a gente gente se vê depois. no sábado, né? Sim, a gente responde as perguntinhas aí. Pode deixar. Legal, então, Fer. Ah, ó, alunos do Clube das 6h28, então essa live vai direto para lá hoje, para quem está com a gente. Beijo, beijo, Fer. Fechou. Beijo a Obrigada. todos. Tchau, tchau.